Fala galera, tudo bem? Sou Ana Elisa Pavlenko, especialista em harmonização facial e microcirurgias, e hoje eu estou aqui para responder as perguntas que nos fazem sobre lip lift. Então o tema desse vídeo é lip lift para você que é paciente, que nos manda pergunta, ou você que também é profissional e nos manda pergunta aqui no YouTube ou nas redes sociais. Então a Bia separou alguma das perguntas e eu vou responder aqui nesse vídeo para você. Vamos lá, Bia. A Lilian Copini perguntou: doutora, essa cirurgia provoca muito inchaço? Quanto tempo mais ou menos para ficar natural? Tenho medo de ficar bicuda. Então, a cirurgia, como toda cirurgia, a gente depende, o profissional faz a sua parte, mas a gente depende da resposta do paciente. Geralmente a cirurgia é tranquila, quando tem pouco sangramento, quando a cirurgia ocorre dentro dos tempos normais, o inchaço ele acontece por uma semana. Então a gente vai ver realmente como o lábio vai ficar a partir do primeiro mês. Porém, assim, pela nossa experiência, a maioria dos pacientes leva essa primeira semana de boa. Agora a gente está usando máscara, mas mesmo antes da pandemia, alguns pacientes até já passavam batom, disse que estavam super à vontade para sair. Outros pacientes, eles incham um pouquinho mais, tá? Então, eu dependo da resposta do paciente. A maioria, sim, passa por esse período super tranquilo, tá? Não precisa suspender as suas atividades de rotina. Claro que você vai suspender academia, você vai suspender esportes. Se você trabalha com fala, né, você vai pegar uma semaninha de descanso, né, de férias, de folga, mas geralmente o paciente passa por esse período muito normal. Então assim, primeira semana inchado, tá? Às vezes fica roxinho, depois vai declinando e a gente vê no primeiro mês já o lábio quase que no novo formato. Mas a cicatriz ela vai reparar em 90 dias, então a gente consegue ter realmente uma dimensão melhor do resultado a partir do terceiro mês. Outra pergunta, Juliane Nascimento perguntou: os pontos precisam ser tirados ou caem sozinhos? Então, o lip lift a gente faz um sistema de ponto, né, para minimizar e para deixar uma cicatriz imperceptível. Então, existem pontos internos que não se retiram, tá? E existem os pontos externos. O único ponto que a gente vai tirar, os únicos, são os externos, que são pontos fininhos, tá? Com fio 6.0. Às vezes, em algumas situações, passa um pontinho pelo nariz, então o paciente vai remover após 5 a 7 dias esses pontos. Mas os pontos que ficam lá dentro, o organismo reabsorve. A Otila Marques perguntou: boa noite, tenho 33 anos, já posso fazer ou só pessoas de mais idade? Precisa de anestesia geral? Otila, né? Então tem 33 anos, pode fazer sim. O lip lift ele é recomendado a partir de 18 anos. Então quando a face ela já completou o seu crescimento, né? E o paciente já está nessa idade de 18 anos, ele pode optar por fazer. Geralmente os nossos pacientes eles estão na faixa entre 25 anos, né? Assim por diante. Mas 33 anos pode fazer sim. Não é só para paciente mais velho, tem pacientes que geneticamente eles têm essa altura do lábio muito grande, eles têm um formato do lábio que eles não gostam, estão descontentes e é um lábio que não responde bem a preenchedor. Então tem paciente bem jovem aí que já faz lip lift e já fica muito satisfeito com o resultado, tá? É feita no hospital ou na clínica? A cirurgia de lip lift ela pode ser feita em hospital, a gente já fez em hospital, quando o paciente vai fazer outro procedimento junto. Aí aproveita a mesma anestesia e faz. Mas 90% dos casos a gente faz em consultório, com anestesia local, então o paciente vai conversando, é super confortável e indolor. A Cristina Barreto perguntou: pode fazer também nos lábios inferiores? Existe sim o lower, né, de inferior, que é o nome americano, lower lip lift, então lip lift inferior.
O lip lift inferior, ele é diferente do superior porque a gente faz exatamente no vermelhão do lábio inferior. Então a gente tira uma porção de pele e everte essa parte inferior. E o superior, ele é feito na base do nariz, né? A gente então tira uma porção da pele abaixo do nariz e puxa todo esse conjunto. A Leila perguntou: olá doutora, o que pode dar errado nessa cirurgia? Então, toda cirurgia, ela tem seus riscos. Por menor que seja o procedimento, tem seus riscos. O que pode dar errado? Então, quando o paciente ele não está compensado, pode ter um pouquinho mais de sangramento. Assim, a gente que tem mais experiência, a cicatriz ela pode ficar um pouquinho mais grossa, tá? Mas a gente tem possibilidades de reparo. Então, alguns pacientes eles ficam com a cicatriz um pouquinho mais grossa, né? A cicatrização não fica tão perfeita quanto a gente espera, embora isso seja uma pequena parte dos pacientes, às vezes não fez repouso adequado. Tive uma paciente que ela teve Covid, ela foi hospitalizada, então ela não conseguiu ter aquele repouso, né, adequado, porque ela estava usando máscara. Então a gente depois fez um reparinho na cicatriz e ficou show. Então cicatriz, sangramento, geralmente na nossa experiência é isso, tá? Mas são consequências da cirurgia que a gente consegue reparar. A Silvana Furlani perguntou: quais os cuidados que devemos ter após essa cirurgia e como é a alimentação no pós-operatório e em quanto tempo tem o resultado? Então, assim, quais os cuidados a gente precisa ter após a cirurgia? Como toda microcirurgia, principalmente essa que ela está numa área móvel e que a gente não consegue parar, então, por exemplo, a gente não consegue parar de falar, né? Você não pode parar de comer. Então, é uma área que tem muita mobilidade. Então, a gente vai minimizar essa mobilidade. Você não vai ficar falando, você não vai praticar esporte, você vai manter repouso. No começo, você vai ter uma alimentação macia. Você não vai ir para a churrascaria, você vai ter uma alimentação um pouco mais macia para não ficar movimentando. Eu peço que nos primeiros dias, nos primeiros 2 dias, fique mais em casa, coloque aquela sua série preferida para assistir. Embora tenha muitos pacientes, né, Bia, que vêm de fora, vêm aqui para o nosso consultório. Às vezes eles tiram assim uma semaninha, vão visitar as praias aqui no Nordeste, operam e no dia seguinte ou 2 dias depois eles vão embora, não tem problema, você pode pegar avião, mas você não vai fazer nada muito que vai exigir esforço, baixar a cabeça, varrer uma casa. Eu tive uma paciente que ficou bem inchada, eu falei: o que você fez que você ficou mais inchada que o normal, né? O lábio ficou bem inchado. Ai, eu não suporto sujeira. Então eu cheguei em casa e eu fui varrer a casa. Então imagina um movimento de varrer, olhando para o chão com a cabeça baixa, então teve um edema maior. Então, não vai varrer casa, né? Vai aproveitar esse tempinho para colocar aquela sua série em dia. Gostaria de saber mais de como ficará a cicatriz deste procedimento, a Jordana. Jordana, como ficará a cicatriz? O grande medo da cirurgia de lip lift é a cicatriz. E realmente eu queria dizer que a cicatriz vai ficar perfeita, mas eu não posso dizer porque isso depende da sua coagulação, da sua cicatrização, da sua adaptação ao fio e ao procedimento cirúrgico. Lógico que a gente tem um índice de satisfação muito alto. Se fosse uma cirurgia que desse problema, a gente não ia fazer, né? Eu não ia fazer. A gente não quer nada que vá trazer problema para o nosso paciente, lógico que não. Então, é uma cirurgia que tem um índice de satisfação muito alta, mas a gente tem uma pequena porcentagem que a gente pode dar retoques, tá? Então, às vezes a cicatriz fica um pouquinho grossa, o tinho abre e não cicatriza muito bem, a gente consegue dar retoque a partir do 3º mês. A cirurgia de retoque, né? A revisão cirúrgica, ela é muito mais simples e mais tranquila, mas acontece numa pequena porcentagem. É igual você vai fazer uma cirurgia de prótese mamária ou de lipoaspiração, 90% sai
super bem, satisfeita. 90% sai super satisfeita, mas aqui tem aquela pequena porcentagem que o cirurgião tem que dar um retoque. A cicatriz ficou um pouquinho grossa, a gordurinha não ficou simétrica ou o silicone não adaptou, faz uma revisão cirúrgica. Isso acontece no lip lift também, tá? Mas o que eu posso dizer é que é uma cirurgia com índice de satisfação muito alto, senão a gente não ia estar oferecendo para os nossos pacientes. O David perguntou, doutora, não vai forçar a ponta do nariz para baixo? Ah, David, muito interessante essa sua pergunta. Vai forçar a ponta do nariz para baixo? A gente está trabalhando na base do nariz. Pois a ponta do nariz e a sustentação do nariz, elas se dão pelas cartilagens do nariz. Então, o nariz tem as cartilagens próprias, né? As próprias cartilagens do nariz e a própria musculatura do nariz. A gente não mexe, né? Tanto que quando você quer mudar o seu nariz, você tem que fazer uma plástica, tem que abrir o nariz ou tem que fazer um fio bem amarrado, tem que mexer lá na cartilagem, tem que mexer no osso para mudar o formato. Então o lip lift ele está muito longe das cartilagens do nariz e dos músculos que sustentam o nariz, ok? Então a gente só mexe na pele da base do nariz. Mexendo nessa pele da base do nariz não é capaz de mudar nenhum formato, tá? Do nariz, da ponta, cair a ponta e etc, tá bom? O Alexandre falou assim, homens têm a distância maior, no meu caso acho distante, porém os meus dentes aparecem bem ao sorrir. Preciso fazer se estiver com quantos centímetros de distância? Então, eu até fiz um videozinho falando da distância ideal da base do nariz ao lábio inferior. Porém, isso aí é um dos parâmetros, porque a gente olha um rosto, quando a gente vai avaliar um rosto, a gente olha vários aspectos. Então, não é só essa distância, esse é um parâmetro, mas existe uma simetria, né, que a gente vai respeitar. Então, por exemplo, em muitos casos, já tive paciente que veio de longe, né? Eu quero fazer lip lift, eu não gosto da minha distância. Mas não era caso de mexer em tecido mole, era caso de mexer em tecido duro. Então, era caso de fazer cirurgia ortognática. O paciente não é que ele tinha essa distância alterada, ele tinha a distância óssea da maxila alterada. Então, é o cirurgião bucomaxilofacial que vai intervir. Então, é só, eu não consigo dizer para você, sem te olhar, sem saber as suas proporções, sem saber as suas queixas, sem conhecer o seu rosto, sem saber a dinâmica da sua face, qual é a distância ideal. Mas um parâmetro que a gente usa é essa distância base do nariz até o lábio. Essa distância ela tem que estar mais ou menos em 15. Eu não consigo operar, por exemplo, um paciente que tem 11. Se eu for medir o meu lábio, a gente vê que eu tenho essa distância curtinho, né? Então, eu sou um paciente que tem uma outra análise, né? Que eu sou braque. Eu tenho essa distância diminuída, eu tenho a maxila numa distância curta. Se eu fizer lip lift, vai faltar espaço. Então, eu não sou uma paciente indicada porque eu já tenho essa distância curta. Mas algumas vezes você vai ter a distância longa e eu vou ter que associar a cirurgia de lip lift à cirurgia ortognática, porque você tem a distância da maxila longa, então vai envolver outras avaliações, tá? Então, realmente eu não consigo dar essa resposta assim certeira sem conhecer o paciente. O Helder Torres perguntou, olá doutora, meus dentes não aparecem quase nada quando eu sorrio, mas meu lábio é curto, meus dentes não são pequenos e também não tenho a face curta. Tem alguma solução para esse tipo de problema? Então, ele está dizendo assim, que ele tem a distância do lábio curta, já é curta, eu tenho que saber quanto é curta. É 11? Então talvez eu não consiga mexer. Mas qual é a outra queixa dele? Os dentes dele não são pequenos e ele também não tem a face curta. Ele falou que os lábios dele são grossos. Os lábios são grossos, ele não tem a face curta. E os dentes também não.
e os dentes também não. Olha, então eu teria que avaliar, porque assim, ó, não é só essa distância, eu teria que pegar uma radiografia da face para avaliar as distâncias da face, porque a gente tem que ver as medidas ósseas também, tá? Então não é só de tecido mole, é medida óssea também. Então, Helder, assim, você teria que, no mínimo, nos mandar fotos, radiografia, né, um vídeo, para eu avaliar realmente qual que é a distância que está incomodando. Eu vou ter que confrontar a distância dos tecidos moles, que é o que a gente mexe no lip lift, com os tecidos duros, né, com o osso, com o formato da face, com os outros terços da face. De repente tem que combinar cirurgia ortognática ou de aumento ou de diminuição com a cirurgia de tecido mole de lip lift, ok? Adriana perguntou: oi doutora, onde que fica a cicatriz do lifting do lábio inferior? O lábio inferior, então a cirurgia de lifting do lábio inferior, ela fica exatamente na borda do vermelhão. A gente vai fazer uma marcação na borda do vermelhão e a gente vai tirar a distância que eu preciso abaixo. Então, eu vou tirar uma faixa de pele, de tecido branco, tá? Da nossa pele. E aí eu vou everter o lábio. E a cicatriz vai ficar exatamente na base do vermelhão, tá? Então, a cicatriz do lábio inferior, ela fica bem escondidinha, aí você passa um batom, ela já some. E muitos pacientes, Bia, a gente recomenda também fazer a micropigmentação do lábio. Então, muitos pacientes, além do lip lift, eles já estão com a borda do lábio borrada, com a coloração do lábio já não tá tão ideal. E aí existem aqueles... as maquiagens definitivas, as micropigmentações definitivas, que tem profissionais que fazem trabalhos assim espetaculares e belíssimos, e aí depois eles micropigmentam e fica perfeita, tá? A cicatriz fica imperceptível. A Leila Castro perguntou: doutora, vou fazer uma rinoplastia e o lip lift. Será que no pós-operatório fica muito dolorido e esconde bem a cicatriz? Ela vai fazer uma rinoplastia e o lip lift junto? Isso. Uma rinoplastia e o lip lift. Ó, aí o cirurgião provavelmente ele tem experiência em fazer esses dois procedimentos juntos. Como eu não sou médica, eu não faço rinoplastia, tá? Eu faço só lip lift. Então, provavelmente o seu cirurgião já tem experiência em fazer essas duas cirurgias juntos, e aí você tem que conversar com ele sobre a cicatriz. Porque geralmente os pacientes que vêm para nós, paciente que já mexeu em nariz, que o nariz já está tudo ok, tá? Então, realmente eu não tenho experiência em fazer os dois procedimentos juntos. Quando a gente faz a rinomodelação, a gente faz em dois tempos. Primeiro a rinomodelação e depois o lip lift, porque a própria rinomodelação, ela altera essa distância. Então, eu quero o nariz cicatrizado, tudo ok. Tem cirurgião plástico que me manda também, que não faz lip lift, me manda paciente, mas ele me manda os pacientes quando a rinoplastia já está cicatrizada. Então, a gente faz em dois tempos cirúrgicos, tá? Então, se a sua cirurgia ela está programada para fazer no mesmo tempo lip lift e a rinoplastia, você tem que conversar com o seu cirurgião, tá bom? Doutora, fiz o lip lift e achei a boca um pouco aberta. Fiquei pressionando os lábios. É correto? Você fez o lip lift e no pós-operatório imediato, se você ficar pressionando o lábio, tá totalmente errado. Porque você está inchado, né? Você tem o ponto. O cirurgião teve todo o cuidado de coaptar os bordos da cirurgia para a cicatrização ocorrer em primeira intenção. E você está preocupado com uma coisa que ainda não é para estar preocupado, né? Então provavelmente pode alterar essa cicatriz, tá? Não é para fazer isso, é para ficar em repouso. Vai lá assistir seu Netflix, põe a série em ordem e esquece o seu lábio. Não é para você fazer a cirurgia e ficar olhando o lábio e se preocupando com o resultado, que provavelmente o seu cirurgião comentou, tá lá no seu termo, que o resultado você vai ver no mínimo após um mês
e o definitivo após 3 meses. A última pergunta é, doutora, qual o valor deste procedimento em média? Qual o valor do procedimento em média? Então, assim, ó, eu sei que as pessoas, né, Bia, elas ficam bravas, as pessoas querem uma resposta. Quanto custa uma harmonização? Quanto custa para deixar meu rosto esticado? Quanto custa para tirar minhas rugas? Quanto custa esse procedimento? Gente, cada caso é um caso. Eu queria assim mandar um vídeo pro meu cirurgião plástico e dizer quanto custa para me deixar magra. Ele vai dizer, vem pro consultório que eu tenho que te avaliar. E não fique triste com isso, é porque a gente não consegue dar um valor, porque a gente depende de uma série de análises. Qual é o seu caso, né? Qual é o seu caso? O seu caso é um lip lift simples, é um lip lift que tem que ser combinado, é um lip lift que vai depois ter que preencher o lábio, é um lip lift que vai precisar de outros procedimentos depois. Então, não tem como a gente passar preço. E tem um segundo fator. Os nossos conselhos, o Conselho de Ética da área da saúde profissional, ele não deixa a gente divulgar preço, porque é uma coisa antiética. Então, você está ferindo a ética dos outros colegas, dizendo o seu preço, tá? Porque o seu preço, ele depende de uma série de fatores. Como é a despesa da sua clínica, quantos pacientes você atende em um hospital ou dentro do seu consultório, quais são os materiais que você utiliza. Então, assim, ó, eu tenho uma base de preço e o meu colega tem outro. Então, quando eu fico divulgando o meu preço abertamente, eu estou ferindo a ética, né, dos colegas. Então, a gente não pode, por ética, dar preço, além de ser algo muito difícil, tá? Então, você entra em contato com a gente, a minha secretária vai conversar com você, a Bia, que está aqui, vai conversar com você. E a gente ou vai fazer uma consulta online, eu tenho que saber o que você precisa, o que você espera, quantos procedimentos a gente vai ter que combinar, tá bom? Respondido aí, Bia? Respondido. Só um depoimento aqui da Sandra Vida, que ela disse: doutora, amei ver o vídeo, estou super feliz com o meu resultado e você tem mãos de fada, fez tudo com muito carinho. Ai, Sandra, um super beijo para você. Então, a gente trabalha realmente para deixar o nosso paciente satisfeito. E a nossa filosofia da nossa clínica é sempre assim, a satisfação do paciente. A gente recebe muito paciente de fora, né, Bia? Vem muito paciente de fora, mas a gente consegue dar o respaldo para todos esses pacientes. E eu sou muito feliz como cirurgiã, como fazendo esse procedimento, porque os nossos pacientes geralmente, na maioria das vezes, nos mandam um feedback muito positivo. E quando não tá tudo bem, a gente vai fazer o possível para o paciente depois ficar super feliz. A gente combina outros procedimentos, a gente conversa, tá joia? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.